Nos últimos anos, o Brasil foi sacudido por diversas manifestações. Foram os casos dos movimentos contra a corrupção, contra o aumento do valor das passagens nos transportes públicos, contra a reforma da Previdência, movimentos em defesa da educação, pelo direito à saúde, entre outros. Alguns agiram em defesa do governo, outros em oposição a ele. Porém, o que se evidenciou foi o direito da livre manifestação do pensamento, garantido pela Constituição brasileira por meio do artigo 5º, inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Assim, como o Brasil, outros países democráticos seguem esse princípio de respeito à livre manifestação do pensamento. No entanto, ele nem sempre é assegurado. Em nosso país, por exemplo, já ocorreu de manifestações serem recebidas com violência policial. Durante o século XVIII, porém, a situação era bem mais complicada. Nessa época, quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, qualquer crítica ao governo poderia ser considerada crime e, portanto, passível de punição. Caso as autoridades entendessem que essas críticas punham em risco o controle da metrópole sobre suas colônias na América, os críticos do governo poderiam, inclusive, ser condenados à morte. A partir da segunda metade do século XVIII, quando as pesadas cobranças de impostos delas implementadas por Pombal geraram uma série de insatisfações e revoltas populares contra a corte. Isso aconteceu porque os altos impostos cobrados faziam com que mineradores e comerciantes trabalhassem muito mais para poder pagá-los e usufruir, mesmo que minimamente, de melhores condições de vida. Apesar do declínio da produção na colônia portuguesa, Portugal manteve e em alguns aspectos até ampliou os impostos. A derrama, por exemplo, instituída em 1750, deveria ser paga por todos os colonos quando a corte não conseguisse atingir o que pretendia na arrecadação do ouro anual. Tal cobrança serviu para despertar a indignação da população das vilas mineiras, principalmente após as invasões de algumas residências por soldados portugueses. A respeito dos impostos e do contexto de pressões sociais, diferentes grupos sociais das regiões mineradoras organizaram uma série de protestos. No ano de 1789, em Vila Rica, várias pessoas se reuniram e promoveram a revolta que ficou conhecida como Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, tida como a mais importante revolta separatista colonial no Brasil. Importante notar que esse movimento foi formado por grandes proprietários de terras, ricos mineradores, intelectuais, padres, militares e profissionais liberais. A única personagem que não pertencia às elites mineiras era o alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. As rebeliões coloniais do século XVIII expressam as contradições do antigo sistema colonial, dentre elas, a Inconfidência Mineira, que questionava a opressiva política fiscal exercida pela coroa portuguesa na capitania de Minas Gerais. A importância política do movimento reside no fato de ser a primeira rebelião colonial com clara intenção de rompimento com os laços de dominação metropolitana, ou seja, tinha caráter emancipacionista, de separação da coroa portuguesa, e propunha a implantação do regime republicano inspirando-se abertamente na independência dos Estados Unidos ocorrida em 1776. I said stop writing. Will you stop writing? Na página 26, temos o Agora é com Você, número 2. No século XVIII, em muitos momentos, a economia da colônia portuguesa na América foi maior do que a economia de Portugal.
Descreva como se encontrava a economia do Brasil nesse período. É válido ressaltar, ainda, as especificidades de algumas regiões. No sul, havia o gado, que fornecia carne, tornando a região uma grande produtora de charque. Além disso, a região das Minas Gerais era importante na extração de ouro, ainda que a partir da segunda metade do século essa produção tenha começado a decair. Portanto, no século XVIII, o Brasil passou por um período de crescimento populacional e formação de novas vilas e cidades. Com isso, ocorreu maior demanda por alimentos e serviços. Diversas províncias se tornaram fornecedoras de matérias-primas como algodão, cana-de-açúcar, tabaco e gêneros alimentícios. Tropeiros cruzavam o território, levando essas mercadorias de um lado para o outro da colônia. Na página 31, número 1. As ideias iluministas e as informações sobre os eventos relacionados a elas, como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos e a Revolução do Haiti, chegaram ao Brasil ainda no século XVIII. Por que a propagação dessas ideias e dessas informações trouxeram preocupação à coroa portuguesa? Ora, as ideias iluministas e os movimentos citados questionavam o absolutismo monárquico, o poder divino dos reis, os privilégios sociais, a política colonialista, a cobrança de impostos, a intolerância religiosa e a escravidão. Esses elementos compunham a relação existente, na época, entre Portugal e sua colônia na América. A preocupação do governo português, portanto, era evitar que esses questionamentos culminassem na ruptura do domínio colonial. Número 3. Por que pode-se dizer que a Conjuração Mineira tem como origem questões de aspectos fiscais e que também está relacionada à difusão das ideias iluministas no Brasil? O movimento tem natureza fiscal, pois está intimamente relacionado com a cobrança de impostos praticada pela metrópole. Particularmente está ligada à derrama, o imposto que a coroa implantou em 1750, visando atingir uma arrecadação anual de 100 arrobas de ouro. No entanto, alguns dos componentes das discussões dos Inconfidentes deixam claro que havia também ideias iluministas no movimento. A proposta de um sistema republicano, por exemplo, mostra a aproximação com o pensamento iluminista.